Boa noite, gente. Começando aqui, vou dar um tempinho aí pro Instagram anunciar que a gente já tá ao vivo. Muito obrigada aí pela presença de vocês, uma data tão importante. Opa, comendo açaí, assistindo a live. Queria, bem que eu queria. Que bom que vocês estão aqui, né? Hoje a gente passou o dia recebendo mensagem de Feliz Dia das Mulheres. E é legal a gente poder falar um pouquinho disso hoje. E vamos seguindo aí nessa vibe, né? Pois o lance do Pix realmente é real. Que flores, né? A nossa convidada já está presente, Preta Gonçalves, uma mulher potente, uma pessoa incrível, uma amiga especial que está aí. Já vou te chamar, viu? Vamos fazer o seguinte, você que está aí já, eu vou te pedir um favor, tá? Você vai escrever para mim nos comentários de 0 a 10, como é que tá, assim, você tá me ouvindo, a imagem tá legal, você tá conseguindo me ouvir, de 0 a 10. Tem um delay aí, você vai escrever, vai demorar um pouquinho para aparecer para mim, mas eu preciso saber, assim, se vocês estão me ouvindo bem, se a conexão tá legal, tá? Coloca aí pra mim, fazendo favor, no comentário, vê se vocês conseguem fazer isso. Outra coisa que eu já vou pedir é para vocês clicarem no aviãozinho que tem aí e mandarem essa live para pelo menos uma amiga. Vai lá, dá tempo de você fazer isso agora, vai dar tempo de você fazer isso em muitos momentos aí durante a live, pra gente poder trazer uma mulherada para assistir aqui com a gente, bater esse papo, né, fazer essa roda de conversa com a nossa amiga Preta, Patrícia. Agora que chegou o 10 aqui, Janaína, para ver como é que o delay, como é que a coisa é lenta. Legal, gente, estão me ouvindo bem. Uma alegria. Uma Silvana, boa noite. Letícia, Janaína, Artemis, a nossa convidada já tá aí, já vou chamar, criando aí uma expectativa com relação à nossa live. Deixa eu colocar aqui, tô tentando colocar Fabiana, boa noite. Tô tentando colocar aqui, fixar um comentário, mas não tô lembrando como é que faz. Tudo bem, vamos ver se a gente lembra aqui agora. Queria deixar um comentário fixo aqui. Cheguei, Brasil, adoro. Boa noite, gente. Então, vou pedir mais uma vez, enquanto a gente... Oi, Thalisson, você voltou, que bom. Enquanto a gente está aqui fazendo esses cumprimentos iniciais, Flávia, boa noite. Fica por aí. Manda para mim, gente, esse aviãozinho para pelo menos uma pessoa que precisa assistir isso. A gente está vendo hoje muitos movimentos sobre o Dia Internacional da Mulher. E Aline, boa noite. Obrigada, Thalisson. E muitos desses movimentos sobre o Dia Internacional da Mulher ainda precisam, são bons, são necessários, né? Mas eu fico muito feliz da gente poder ter esse espaço de papo aqui e discutir coisas importantes e que norteiam mesmo esse momento da vida da mulher, né? Esse momento tão importante, né? Esse momento de luta que a gente está vivendo. Que não é uma luta de alguém ou de uma ou de outra, mas é uma luta de todas, né? Uma luta pela sobrevivência. E esse Dia Internacional da Mulher simboliza muito isso. Antes de mais nada, quero dar os parabéns a todas as mulheres que estão aí e as mães dos rapazes que estão aí. Mas a gente também começar a pensar sobre essa data como uma data que foi criada com alguns objetivos, né? Então, essa noite é uma noite para a gente pensar um pouquinho a respeito desses objetivos. Então, vocês já estão aí, já estão mandando, manda o convite aí para outra pessoa para vir, porque realmente é um conteúdo interessante. E eu queria começar rapidinho, já me preparando para chamar a nossa convidada, dizendo o porquê desse evento, né? O porquê desse evento. Quase todos vocês que estão aí já me conhecem ou me conheceram pessoalmente em algum momento. Sabem que eu sou professora de educação física e trabalho na escola,
na escola pública. Ah, que legal, Thalisson. Um abraço aí para todos os seus amigos. Obrigada aí vocês que aceitaram o convite do Thalisson. Todos os meus... Ai, gente, beijo. Fiquem aí. Oi, Raquel. E eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a ideia desse momento. Todos os anos, nas escolas onde eu trabalho, eu faço um movimento nessa semana de março com os meus alunos. Não é um movimento que eu faço com a escola toda, é um movimento com os meus alunos. Eu levo música, eu levo dados estatísticos sobre violência contra a mulher, sobre tantas coisas que acontecem no dia a dia, e a gente discute a respeito dessa data. Esse ano eu não tem como fazer isso. Ano passado eu ainda consegui fazer, porque essa data, né, a semana antecedeu. Então, se eu não me engano, com uma turma eu consegui fazer, com a outra da outra semana já não deu tempo, porque veio a pandemia e tudo parou. E na minha escola, na época, não sei quem vai lembrar, teve uma enchente também naquela época. Então, ficou muito difícil. Bem-vinda, Raquel, bem-vinda, Luana, Joana. Então, eu não consegui fazer esse movimento. E eu fiquei pensando, o meu perfil no Instagram, ele é acadêmico. Então, o que eu poderia fazer para a gente discutir algumas questões pertinentes a esse dia? E eu tive a ideia de fazer esse evento, convidei algumas amigas e as minhas amigas toparam, pessoas altamente qualificadas, para virem aqui conversar com vocês. Nessa noite, eu vou bater um papo com Preta Gonçalves, Patrícia, uma amiga, sou suspeita para falar, porque ela realmente é uma mulher potente, uma mulher incrível. E eu já vou chamar a Patrícia para entrar aqui no bate-papo. Patrícia, me aceita aí. Pronto, ó. Citação. Ana Barros, Stephanie, a menina das artes, gente. Ela tá aí, ó. A menina que faz as artes das minhas lives, das minhas coisas, Stephanie, ela tá aí. Minha irmã, gente, Daisy. Oi, Patrícia. Amiga, você tá muito linda, hein? Meu Deus, hein? Amiga, que maquiagem é Meu essa, hein? Meu Deus do amor, céu. olha, eu tenho uma filha de 14 anos, né, que sabe maquiar. E aí me maquiou, olha como eu tô. Fora que ela botou um filtro aqui também, né, no negócio. Ai, tá linda. Você já é linda, né? Isso daí só foi um Ah, detalhe. você também. Olha, eu sei da sua correria. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você abrilhanta esse momento de abertura, né? Para a gente poder bater esse papo. E eu sei que vai ser, assim, muito, muito produtivo, né? Vai ser muito rico. E eu estou realmente, assim, muito animada para bater esse papo contigo. Bom, primeiro eu quero... tem muita gente aí que não me conhece. Eu sou Elisângela. Para alguns eu sou Elis, para alguns eu sou Lila. Não tem problema, desde que me chamem de alguma coisa, né, Patrícia? Sim. E essa minha amiga preta, Patrícia, é assistente social, mobilizadora de mulheres, uma mulher potente. Quando eu falo potente, é no sentido total da palavra potente, né? E para quem me conhece de perto sabe o quanto ela é uma amiga querida, uma amiga próxima, uma amiga que eu tenho no meu coração, assim. Ai, meu Deus, aí pronto, momento fofo da live. Sim. A Júlia falou assim, pode chamar a Paty, né? A Júlia falou assim, mãe, lembra que tá numa live, não esquece que tem gente assistindo, porque senão você e a tia Paty vão começar a contar da vida. Eu falei, então tá, Júlia, eu vou lembrar disso, eu vou ter esse cuidado. Bem-vinda. Eu quero que também você agora se apresente, se coloque assim, do jeito que você acredita que tem que se colocar, para as pessoas que estão aqui, os nossos convidados, conhecerem um pouquinho melhor você e o seu trabalho que você desenvolve no dia a dia. Bom, eu quero agradecer primeiro o convite, dar boa noite para todo mundo que está aí, para a nossa audiência, para todas as pessoas que estão participando. Eu já vi várias pessoas conhecidas, o Levi, que trabalha comigo. Boa noite, Levi, um beijo, seu maravilhoso. O Levi, que trabalha comigo, a sua irmã Fabiana. Muito interessante. Luana também. Luana, esse comentário não cabe. Mas, enfim. Vamos expulsar a Luana da live, vamos. Vamos.
É um prazer mesmo estar com você, você que é uma mulher potente, que eu conheço e que eu admiro muito. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu gosto que me chamem de Preta Gonçalves, né? As pessoas que me conhecem há menos tempo, mas meu nome é Patrícia, eu sou assistente social. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Assistência do município. Eu gosto de mobilizar mulheres através de rodas de conversa. Essa pandemia deu uma quebrada nesse movimento que nós começamos no ano retrasado e estávamos muito animadas, eu e mais algumas amigas, para dar continuidade agora nesse ano, no ano passado, mas infelizmente a gente precisou dar uma parada por causa da pandemia, mas é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto de estar conectada com outras mulheres, gosto de aprender, gosto de compartilhar o conhecimento que tenho. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito feliz porque tem vários homens nessa live. Pois Isso é é, Deus é importantíssimo, mais. né? Isso é muito legal, verdade. Isso é muito legal. Eu espero também que eles aprendam alguma coisa com a gente, no sentido da importância da participação deles na nossa vida como mulher, não só daquela que é esposa, que é filha, mas na sociedade como um todo, né? Então é muito bom estar aqui. Muito obrigada, Lila, pelo Aí eu te convite. agradeço por ter aceitado. E você fica à vontade para me chamar de Lila, me chamar do jeito que você me chama, porque todo mundo que está assistindo aí, cada um me conhece de um jeito e eles vão entender que você está se referindo a mim. Eu que agradeço. E Uhum. com relação ao que você falou de ter homens, realmente isso é maravilhoso, porque é uma pauta masculina também, né? E Sim. deveria ser algo que a gente reforçasse, né? O tempo inteiro. Então, eu queria começar, Patrícia, conversando com você um pouquinho sobre esse título que a gente deu para essa live, né? Dia Internacional da Mulher para quem? É meio que uma provocação, né? E muita gente ficou até assim, poxa, mas como assim tá desfazendo dessa data, né? Aí, viu minhas amigas chamando? Raquel. Aham. Como se a gente estivesse meio que desdenhando da comemoração, né? E eu queria te perguntar assim, como é que você vê? Vamos bater um papo primeiro aí sobre esse título. E o pessoal que está em casa aí pode também comentar aí. O que você sente quando a gente fala assim, Dia Internacional da Mulher para quem? Vamos bater esse papo. Eu penso assim, bom, esse título foi uma provocação, né? Feliz Dia Internacional da Mulher para quem? Né? Primeiro que eu tenho uma dificuldade, hoje eu tive muita dificuldade quando fui cumprimentar algumas pessoas em dizer parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, porque eu acho que essa não seria a palavra adequada de parabéns, porque parabéns parece que é uma coisa de festejo, enfim. Até disse para algumas pessoas porque não encontrava outra palavra, mas é um dia de luta. Então, quando a gente olha o nosso cenário hoje, né, ao longo da história, a gente teve muitas conquistas, conquistamos vários direitos, mas ainda existem muitos direitos, direitos fundamentais e básicos, como, por exemplo, andar na rua sozinha sem ser importunada ou sem ser violentada. Então, quando a gente pensa no cenário em que as mulheres vivem hoje, de feminicídio, taxas altíssimas, o nível de violência, o nível de abandono paterno, enfim, quantas mulheres são chefes de família tendo que dar conta de múltiplas funções, a gente pensa assim, peraí, esse feliz Dia Internacional da Mulher, na verdade, é para quem? Né? O que a gente tem? Nós temos coisas a comemorar, é claro, mas hoje eu acredito que a gente tem muito mais ainda a conquistar. Então, é para quem esse feliz Dia Internacional da Mulher? Né? Eu penso que esse tema nosso veio trazer uma provocação de não só olhar o Dia Internacional da Mulher como aquela coisa mais festiva, de flores, mas de trazer uma reflexão, na verdade, para o que a data significa, que é a luta. É isso que a data significa para nós, é de lembrar da luta de mulheres que morreram lutando pelos seus Exato. direitos. Essas mulheres lutaram por direitos que alcançam a gente hoje em dia também. Então, é de promover essa reflexão, né? Para quem é Feliz Dia Internacional da Mulher? É um dia em que a gente vai só entregar florzinha e dar chocolate, né? É isso que a gente quer e é isso que a gente espera numa data como essa, ou de fato a gente quer garantia de direito, né? Então eu penso que o nosso tema traz essa provocação de olhar esse título, não é nenhum ranço, eu sempre pontuo isso, que não é nenhuma questão contra homens, mas é uma questão muito a favor das mulheres.
Muito legal. Eu estava pensando aqui, enquanto estava me preparando para esse bate-papo, eu fico muito feliz, viu? Quem mandou para mim, não fico chateada, não. O tanto de mensagens que eu recebi de Feliz Dia da Mulher. E são mensagens carinhosas. Eu tenho certeza que você também recebeu, Sim, como você mesma colocou aqui. Então, o que eu acho que às vezes falta é justamente isso que você colocou, essa conscientização do que é essa data. E o comércio, eu já vou partindo aqui para outro ponto, o comércio se apropriou dessa data, que é uma data que não foi criada pelo comércio, como muitas outras, né? Ela foi criada justamente pela ONU por causa dessa luta das mulheres, ela se origina na luta das mulheres, mas o comércio, meu bem, quer vender chocolate, quer vender flor, sim, quer vender uma data, né? Quer ter uma data que pega aqui, quer ter uma data que para lucrar, né? Então, as pessoas há um esvaziamento dessa luta, há um esvaziamento dessa causa, né? Há um esvaziamento dessa data como uma data de luta pelos direitos da mulher, né? Então, eu estou muito feliz de bater sim. esse papo aqui contigo. E com relação à questão da conscientização, né? O conscientizar as pessoas, as mulheres, como você acha, assim, que as mulheres, né, de hoje, tem mulheres nos assistindo e tem homens nos assistindo, como você acha que a gente precisa trabalhar essa conscientização? Você trabalha com rodas de conversa, você tem esse momento. Conta pra gente um pouco como é isso. Essas mulheres, elas têm consciência dos seus direitos? Qual é o nosso papel aqui enquanto líderes, né, enquanto professoras, mobilizadoras? O que você poderia contribuir com a gente? Então, Lila, eu acredito assim que um pequeno número de mulheres tenha consciência dos seus direitos e vejam os seus direitos como direitos, porque muitas pessoas, muitas mulheres entendem que aquilo que elas recebem é um favor, né? Alguém está me ajudando quando você consegue um acesso à saúde, alguém está me ajudando, ou quando você consegue o acesso à educação. Ai, alguém. Acho que a gente tem muito que trabalhar ainda na questão do que é garantia de direito no nosso país. Né? Até por causa de um cenário político que a gente tem, as coisas parecem que são favores. Então, eu acho que poucas mulheres têm consciência dos seus direitos. E penso mais que poucas mulheres têm consciência de si como mulher, né, de que existem outros papéis que mulheres desempenham, de que existem outros lugares que mulheres ocupam. Então, eu penso que a gente precisa muito da informação, de momentos como esse, de diálogo, que não é aquela informação maçante que vem de uma maneira técnica, com um vocabulário que a gente não conhece, mas uma informação assim, no bate-papo, e eu penso que as rodas de conversa são um instrumento muito bom para isso, porque ali a gente pode falar, por exemplo, quando nós fizemos algumas aqui, nós fizemos falando sobre violência doméstica e autocuidado, fizemos uma específica sobre autocuidado, e acabou que essa roda girou até em torno da maternidade, porque tinha muitas mães e elas foram colocando ali nas suas falas o quanto se sentiam sobrecarregadas por não ter mais aquele tempo de cuidar de si mesma e se dedicar inteiramente aos filhos. E aí você ouve mulheres falando, realmente eu me sentia culpada, mas depois desse papo aqui eu vejo que eu não preciso mais me sentir culpada. Então, eu penso que essa ferramenta que a gente usa de conversar, as lives, né, através do Instagram, do Facebook ou de outras plataformas, isso leva o conhecimento a uma outra camada da sociedade, a pessoas que às vezes não tiveram acesso à academia ou não estão envolvidas em debates como nós estamos. Então, eu penso que é muito importante e é assim que a gente faz. Eu acredito muito nessa questão do diálogo, da gente poder conversar umas com as outras e levar informação. Eu penso que para a gente falar dessa data, às vezes algumas pessoas acham até que é meio rancoroso, acha que não deve. Enfim, não sei também o que passa pela cabeça, mas quando a gente fala de luta, as pessoas parecem que ficam um pouco mais recuadas, mas é de fazer as mulheres entenderem exatamente isso. Hoje eu dei feliz dia, como eu falei, né? Eu acho que não é a palavra mais adequada, mas na ausência de uma palavra adequada, eu usei essa, mas eu disse também para as mulheres, força, fé, porque eu acho que é isso que a gente precisa para conseguir avançar nas lutas pelos nossos direitos.
vamos começar a pontuar aqui essas questões, né? Porque a gente está falando de luta, a gente já disse que Feliz Dia Internacional da Mulher, para quem? A gente já sabe que a gente está lutando por direitos, e não está todo mundo no mesmo barco nessa luta, porque além da gente, enquanto mulher, estar lutando, a gente tem a mulher negra, por exemplo, que está em um outro patamar, eu quero que você fale disso também. Eu queria começar justamente nesse ponto que você colocou, na violência contra a mulher. Né? A gente está falando de uma luta que começou no século XIX, quando essas mulheres vão para a rua brigar pelos seus direitos. Essa data foi criada para a mulher trabalhadora que lutava pelos seus direitos, trabalhava mais de 15 horas por dia, em condições terríveis, e hoje a gente perdeu a essência. Então, hoje, quais são as pautas? Eu queria levantar a primeira pauta, que é a pauta da violência contra a mulher. E aí a gente tem violência doméstica, a gente tem inúmeras questões dentro dessa violência. Eu queria que você pontuasse um pouquinho dessa tua vivência, de como a gente pode, que você fizesse esse alerta para as mulheres e para os homens que estão aqui assistindo a nossa live, que vão assistir depois em outro momento, sobre essa questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher hoje, ela é um fenômeno, quase também uma pandemia, uma epidemia. Deixa eu me arrumar aqui. A violência nesse momento de pandemia cresceu muito, né? Eu estava olhando uma pesquisa, cerca de 87% das mulheres reconhecem que sofrem violência. A gente costuma dizer que toda mulher ao longo da vida já sofreu, está sofrendo ou vai sofrer uma violência. Porque a violência, ela não se dá, ela não se concretiza só na questão do soco, do pontapé, ou no final de tudo, no feminicídio. Essa violência, ela tem passos, que é o ciclo da violência que a gente chama, né? Quando a coisa começa a ficar mais agressiva, que são as brigas, e aquilo vai esquentando, até desembocar numa questão mesmo de violência física. Só que existe também a violência psicológica, que muitas mulheres sofrem violência psicológica e não sabem que estão envolvidas num ciclo de violência. E isso é muito importante pontuar, porque às vezes o agressor também acha que ele não é violento, né? Eu acho que vale muito para os homens que estão nessa live também pensarem o seu papel, a maneira como eles desenvolvem a sua masculinidade, porque o tempo todo são incitados a serem fortes, valentes, potentes e tal, e às vezes acabam cometendo violência quando gritam, quando dão um tapa na mesa enquanto estão numa discussão, numa conversa, quando pegam o celular, enfim, existem vários tipos de violência e às vezes as mulheres estão envolvidas e não se dão conta disso. Conversava com um juiz há um tempo atrás e ele falou que é incrível o número de mulheres que chegam para as audiências sem se dar conta de que estavam num processo de violência. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de informar as mulheres através dos mais diversos canais do que é o ciclo da violência, do que é a violência doméstica. E pensando nisso também nessa data, né? Quando a gente pensa na data de hoje, como você mesmo falou, mulheres trabalhadoras foram para a rua, mulheres trabalhadoras ocuparam uma fábrica, elas fizeram isso juntas. Então, eu acredito que esse fenômeno da violência também seja um fenômeno que a gente possa vencer juntas, ou pelo menos minimizar juntas, lutando juntas e tendo essa consciência, primeiro, do que é a violência, e se eu estou num ciclo de violência, quais são os caminhos que eu posso tomar, aonde eu posso procurar ajuda, onde eu posso buscar ajuda, onde eu posso conseguir apoio. Aos homens, eu sempre digo, e essa fala não é minha, mas de muitas pessoas que estudam e que debatem sobre a violência. Não é possível falar sobre violência contra mulheres sem falar com os homens. A violência doméstica, o abuso, o assédio, não é possível nós falarmos sobre violência sem falar com os homens. Eles precisam ouvir e precisam rever também os seus padrões de masculinidade, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e que acredita que o homem precisa ser viril, o menino precisa o tempo todo demonstrar força, ele não pode chorar, ele não pode ser
sensível, ele não pode demonstrar a emoção dele, ele sempre tem que estar pronto para o combate, inclusive sexual, né? A gente vê essa questão da violência até nessa área também, que o cara ele tem que ser o tal. Então, a gente precisa que os homens revejam seus padrões de masculinidade, que olhem para si, para as suas atitudes com a sua mãe, com a sua companheira, com as suas irmãs, com a namorada, enfim, com as mulheres do seu ciclo e vejam se as suas atitudes são atitudes violentas, são atitudes agressivas. E existem vários projetos que trabalham essa questão da masculinidade, da desconstrução dessa masculinidade tóxica, que a gente passou por muito tempo acreditando que aquele padrão ali era o desenho de ser homem. Para ser homem, você precisava ser rude, você não podia se envolver, você não podia demonstrar emoção, você tem que ser agressivo, você tem que ter pegada forte, você tem que ser o cara. Esse é um padrão de masculinidade que é muito ofensivo e agressivo para nós mulheres. Obrigada, Patrícia. Tem algumas pessoas fazendo perguntas e eu quero dizer para vocês o seguinte: podem ir deixando as perguntas de vocês, que eu vou registrar, e depois eu vou abrir um momento para a gente falar um pouquinho, responder um pouquinho essas perguntas. Ainda sobre essa questão da violência, Patrícia, você colocou que todos nós podemos fazer a nossa parte, todos nós podemos fazer alguma coisa. E eu queria te perguntar assim, qual seria, nesse momento, o papel das instituições? Por exemplo, muitas vezes a mulher, quando está sofrendo violência, ela procura o padre, ela procura o pastor, ela procura a professora, porque se for uma jovem, ela procura alguém. Ou não procura, mas a pessoa, alguém vê, alguém fica sabendo, no trabalho, né? Qual seria o papel, não só das instituições, agora também, como você falou, de irmos juntas, né? Qual seria o papel da amiga? Né? Muitas vezes a gente conta um problema, né? Eu sou suspeita para falar, rindo de nervoso. Deixa eu me recompor. Para a amiga. E aí, qual o papel dessa amiga? Né? Como a gente fala hoje no dia a dia, é passar pano, né? Na situação que a amiga está vivendo ou se instrumentalizar. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já respondeu, se instrumentalizar. A pessoa não sabe fazer. Ela mesma pergunta e ela faz a resposta. Então, eu vou falar primeiro pelas instituições. Eu acho que existe um papel que é para ambas, para as instituições e para as amigas, se informar sobre o que é violência. Porque se eu não me informo, eu não sei o que é violência, quais são os tipos de violência, o que vai acontecer? Eu vou achar que aquilo ali, ai, amiga, não, isso daí é porque o cara estava nervoso nesse dia, tinha trabalhado muito. Isso é o jeito dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito claro quando você leva um tapa na cara. Mas não é tão claro quando o cara te humilha, quando o cara faz uma violência psicológica. O cara, ou a mulher, a companheira ou o companheiro, né? Que é importante pontuar também. Quando você sofre uma violência psicológica, quando a pessoa fica falando para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é fraca, que outras mulheres são melhores do que você, ou quando ele comete a violência moral, que ele sai falando que você traiu, que você não vale nada. Então, a gente precisa se inteirar do que é a violência. As instituições, por exemplo, as instituições religiosas, como você usou o exemplo, têm um papel importantíssimo nisso. Porque muitas mulheres têm um estudo que aponta que 40% das mulheres que essa pesquisadora, agora eu não me lembro o nome dela, mas eu posso até depois te mandar se você quiser colocar no seu Instagram aí. Essa pesquisadora fez o trabalho dela e 40% das mulheres que sofriam violência, que responderam a essa pesquisa, eram mulheres evangélicas. Então, tem uma professora que é muito atuante aqui em Seropédica, que é do Conselho de Mulheres, e ela costuma dizer assim, quando o pau quebra, ele quebra no terreiro, na igreja evangélica ou na igreja católica. Então, penso que essas instituições, as lideranças, têm o dever, não é a opção, é o dever de se informar. Porque quando essa mulher vai procurar o pastor ou o padre ou a sua liderança lá no terreiro,
o que acontece? Muitas vezes, eu vou falar mais do nosso lugar de fala, que é a questão do evangélico, né, para não correr em erros. Mas o que acontece? Muitas vezes essa mulher é orientada a orar um pouco mais. Essa mulher ouve muito em alguns cultos de que a mulher sábia edifica a casa, num tom pejorativo de que a responsabilidade por manter uma família está na mulher e que o homem não tem responsabilidade nenhuma. Então, as instituições religiosas têm o dever de se informar, até biblicamente nesse sentido, nos seus livros sagrados, se não for na Bíblia, nos seus livros sagrados. Por quê? Para quando essa mulher chegar ali, eu conseguir identificar no meu aconselhamento, no meu gabinete, na minha conversa, de que aquilo ali é um comportamento violento, é dar à violência o nome de violência e não disfarçá-la dizendo: será que ele não estava um pouco nervoso naquele dia? Não, mas a gente precisa ter um pouco de paciência, você deveria orar um pouco mais. E isso aí. Ou ainda mais, isso aí é Deus para a sua fé. Oh, Deus. Você deve continuar. Verdade. Então, nós precisamos que as instituições se apropriem. O que é violência? Né? A Bíblia, a religião, é algo contemporâneo, precisa ajudar a responder às questões que se levantam, que se põem hoje em dia. A amiga também precisa exatamente disso. Primeiro, a amiga precisa saber fazer a escuta acolhedora, a escuta empática, aonde ela não vai interromper dizendo: ah, mas se eu fosse você eu fazia isso, ah, mas minha tia fez isso, minha prima fez aquilo outro, que às vezes a gente não cai nesses erros. Eu já caí nesses erros várias vezes. Então, é da gente pensar nisso, de ouvir, de fazer uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, aonde você está ali presente para ouvir aquela mulher, aquela sua amiga, e tentar tecer com ela algumas possibilidades de sair daquele ciclo, mas deixar claro: amiga, você está num relacionamento violento. Mas se eu também não sei o que é um relacionamento violento, se eu não me informo, eu não vou ter como dizer isso para ela. Então, eu penso que as instituições e as amigas têm um papel fundamental no sentido de ajudar mulheres a saírem do ciclo da violência. Ou podem ter um papel para tirá-las do ciclo da violência, ou para fazê-las permanecer quando diz que isso é coisa do inimigo, ou que é Deus te provando, ou que você é que tem que ser sábia. Nunca se toca no papel do homem, o projeto de Deus para a masculinidade, ninguém comenta a esse respeito. Ou essas duas categorias que você pontuou, amizades e instituições, podem potencializar esse abuso ou podem ajudar essa mulher a sair do ciclo de violência. Obrigada aí pela resposta. E é muito interessante os comentários que as pessoas estão fazendo. A Janaína colocou ali que a mulher sábia, ela aprende, ela sabe se colocar. Né? Eu acho que é uma compreensão que a gente precisa ter, e você colocou muito bem. Dentro dessa questão, Patrícia, da preta, da mulher, né, da valorização da mulher, e dessa data, falamos um pouco da violência, e eu queria também falar um pouquinho com você sobre outra questão, que é, muitas vezes, essa mulher sendo desvalorizada, né? Que eu queria poder ficar continuando falando da violência, porque essa pauta é uma pauta incrível, mas a gente também tem um outro tipo de problema que a mulher sente, que a mulher sofre, que é, muitas vezes, uma desvalorização no mercado de trabalho, em que a mulher, ela faz, às vezes, o mesmo serviço que o homem. Eu estava lendo uma história de uma mulher que ela era professora e o marido também. Ela foi numa escola para ver um emprego, ofereceram a ela um salário de R$ 800. O marido dela também era professor, foi lá e a escola ofereceu R$ 1.300 para ele pelo mesmo cargo. Então, o que acontece? Né? Como que a gente pode... a gente pensar um pouquinho, né, nesse momento, desconstruir tudo isso. O homem merece mesmo, Patrícia, ganhar mais do que a mulher? Ele é mais eficiente? O que faz com que a mulher ganhe menos? Bom, eu vou ter que falar uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas que é uma verdade. A gente já até disse, a gente vive numa sociedade machista, onde tudo gira em torno do homem, o homem como figura central.
Então, entende-se que para algumas coisas esse homem é mais capaz. Enfim, mesmo a gente tendo uma lei, né? Eu também estava dando uma olhada hoje, a gente tem uma lei que diz que o salário deve ser igual no caso de igual função. As mulheres continuam ganhando muito menos do que os homens para desempenhar a mesma função, né? Isso é lamentável, porque por mais que a gente tenha mais escolarização, né, nós tenhamos mais tempo de escolarização, a gente tem uma formação melhor, as mulheres permanecem mais tempo na academia do que os homens, né? Você, Thaís, é a prova disso, né? É muito mais tempo, mas a questão do salário, da valorização da mulher no mercado de trabalho é uma questão que a gente ainda tem que lutar. Essas são questões mesmo para a gente pensar nessa data, que isso vai fazer a gente refletir mesmo. Peraí, Feliz Dia da Mulher para quem? Não é uma questão da gente querer jogar um balde d'água na alegria das pessoas que recebem flores e bombons e declarações de amor, mas é da gente pensar assim, peraí, ainda falta muito. Não sei qual é a palavra que a gente vai usar para fazer essa comemoração, mas ainda falta muito. Então, as mulheres hoje sofrem muito com a questão do trabalho. Por exemplo, eu até peguei uns dados aqui, eu anotei para falar para você. Por exemplo, nós somos quase a metade das chefes de família. Existe uma pesquisa da PNAD, que é aquela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que diz que 9 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho. 418 mil retornaram, sendo 380 mil homens e apenas 37 mil mulheres. Então, a gente ainda tem uma dificuldade, por causa da questão do machismo, de que a mulher ela gera mais custos para a empresa, porque ela precisa da licença maternidade, ela engravida. Então, tem empresas que julgam que a mulher é mais cara para essa empresa e esse homem é mais eficiente, porque ele não tem TPM, ele não tem... Enfim, as questões que nós mulheres temos. Então, esse ainda é um desafio. Agora, dizer, por exemplo, nós avançamos muito, nós temos muitas mulheres muito competentes em várias áreas, áreas que a gente não imagina, né? Por exemplo, tem uma substância chamada Kevlar, que fez o cinto de segurança, que é usada hoje para o cinto de segurança. Isso foi feito por uma mulher, a base do GPS foi feito por uma mulher. Então, assim, nós somos competentes, nós podemos estudar, nós podemos pesquisar, mas ainda precisamos enfrentar esse ranço, né? Esse ranço da questão do mercado de trabalho. Há uma outra questão ainda, Lila, as mulheres que têm menos estudo, né? Que estudaram menos, que têm lá só o ensino básico, essas mulheres entram no mercado de trabalho sempre em profissões mais subalternizadas. Elas vão ser sempre doméstica, auxiliar de serviços gerais, e elas estão muito mais suscetíveis a perder o emprego várias vezes. Por quê? Porque elas não têm uma formação, que eu poderia dizer assim, que garanta que ela consiga permanecer no mercado de trabalho. Então, são questões nas quais a gente ainda precisa avançar. E como você pontuou no início, quando se fala da mulher negra, isso se torna pior ainda, né? Nós temos 35% do total de mulheres brancas desempregadas contra 49% do número de mulheres negras. 49% também é o número de mulheres negras que empreendem por necessidade, que começam algum tipo de negócio porque tem uma necessidade. Então, quando a mulher é negra, existem nichos do mercado que não contratam mulheres negras. Se você entrar em grandes lojas, em grandes restaurantes, você não vê a presença negra, né? Você vê até alguns homens, mas a presença feminina é muito reduzida. E aí as mulheres negras também deixam de buscar alguns nichos de trabalho exatamente por isso, por saberem que não serão aceitas, por saber que o currículo está ali, mas não tem aquela questão da boa aparência, né, que as pessoas falam. Então, para as mulheres negras, ainda é muito mais difícil essa inserção no mercado de trabalho, ficando mais para trás ainda, como essas questões que eu falei, é sempre auxiliar de serviços gerais, no mercado informal, né, as mulheres que trabalham como camelô, como os trabalhos mais precarizados, também nesse nicho, a maioria é mulher e mulher negra.
Então, ainda é algo que a gente precisa avançar, que a gente precisa lutar para conseguir aí uma escolaridade melhor, né? É escolaridade mesmo que fala? Sim, pode ser, sim. Uma formação mais É para completa, né? conseguir isso, uma formação mais completa, para poder também disputar. E não vai, as negras não vão disputar pau a pau com as mulheres brancas. As pessoas falam assim: ah, mas também tem mulher branca desempregada. Mas a questão é que a pessoa branca ela tem um fator que é tipo psicológico, ela se vê representada nos lugares, então ela acredita que aquilo ali é possível para ela. E as mulheres negras, muitas e muitas vezes, não se veem representadas. Quando você entra num espaço de poder, por exemplo, quando você entra na sua área que é educação, né, que você entra, falando lá embaixo da escola, que você entra numa metropolitana, numa coordenadoria, essas questões assim, você vê poucas mulheres negras. Dentro da questão da educação, a maioria da nossa formação é na área da licenciatura, né? E muitas vezes não é nem porque a gente quer, mas porque não conseguiu as outras carreiras, então fica a gente pega aquela opção da licenciatura, não desfazendo de ninguém, Sim, mas da pedagogia. A maioria das pessoas que vão para essas carreiras não era a primeira opção. É óbvio que existem muitas que eram, mas a maioria porque não era a primeira opção por causa da questão da escolaridade. Então, é algo que a gente ainda precisa avançar. com políticas públicas, com incentivo. E por isso é importante Sim, um momento como esse, que a gente está falando aqui, as mulheres que estão assistindo, talvez algumas nunca tinham se dado conta disso, nunca tenham parado para pensar sobre isso, né? Vou falar muito rápido no meio acadêmico. Nós somos mulheres, nós somos 30% só. E a academia, na academia também acontece esse disparate. Ciências humanas, a gente tem mais mulheres. E nas exatas, a gente quase não tem mulher. E as mulheres negras são cerca de 7%. exatamente. Então, a gente ainda precisa avançar muito e falar, né, e ser chata nesses pontos em alguns momentos. Feliz Dia Internacional da Mulher para quem? Não que a gente não queira, mas a gente precisa levantar essa bandeira de abrir as oportunidades para as outras também. E dentro dessa questão Sim, de e formação... ter também ter esse olhar crítico, né, Lila? Porque eu acho que a gente se acostumou muito a aceitar o que está posto como é, acreditando que é daquela forma e não vai ter outra. Eu penso que a gente já chegou num ponto, num nível da história da humanidade, se é que eu posso dizer assim, que a gente precisa ter um olhar crítico para as coisas. E não é você querer militar em tudo, nem você ter mimimi, fazer mimimi, mas é você pensar assim, por que isso funciona dessa forma? Essa engrenagem funciona dessa forma de maneira ingênua, né? É uma coisa assim, é uma coisa boba. Por quê? Por que que na maioria das carreiras, como por exemplo engenharias, as carreiras de exatas, por que que a maioria são homens? É porque não tem mulher que seja capaz? Por que que a gente está ganhando menos? É porque não dá para pagar mais para as mulheres? A gente precisa ter um olhar crítico sobre as coisas. Já passou desse momento da gente aceitar tudo como nos é entregue. A gente precisa olhar, a gente precisa ler, a gente precisa pesquisar, a gente precisa avaliar e construir um pensamento com base nisso. A gente precisa ocupar alguns espaços, Paty. A mulher precisa Sim, ocupar alguns espaços e abrir caminho para outras mulheres. A gente tem uma missão de abrir caminhos, né? De mostrar o caminho. E não de rivalidade, que muitas vezes a mídia, a exatamente. música, de modo geral, nós somos impulsionadas a rivalizar, né? E brigar uma com as outras, né? Quando na verdade a gente devia se unir, nos unir, né? E abrir caminho umas para as outras. É aquela fala, ninguém soltar a mão de ninguém e seguir, né, Isso. nessa caminhada. Já falamos um pouco sobre violência, mas eu me lembrei de uma coisa dentro da violência que a gente não tocou e a gente não pode sair dessa live sem falar disso, sobre a questão do feminicídio. E desse aflorar violento, mas não só violento, Paty, mas também no sentido da sobrecarga, mais uma vez eu quero trazer, reforçando sobre a pandemia. Estamos há um ano dentro das nossas casas.
Recentemente, alguns voltaram a trabalhar, algumas rotinas retomaram, mas a realidade é que a mulher está dentro de casa. E algumas estão dentro de casa com os seus agressores, né? E outras estão dentro de casa sobrecarregadas, com tarefas. E eu também, aqui eu não estou fazendo uma alusão de que a gente não pode fazer nada. Não, agora eu também não faço nada em casa. Até queríamos, mas não é. Seria bom. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando quando a gente se sente sobrecarregada, um adoecimento enorme de mulheres. E também, por exemplo, na minha área, caíram assustadoramente a quantidade de publicações de mulheres. Como que publica? Como que escreve? Como que faz pesquisa? Com o filho correndo dentro de casa, com o trabalho doméstico que não para. Então, eu queria também que você... Eu sei que essa é uma pauta ligada à questão da violência, mas também é ligada às questões da mulher. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que estão assistindo a gente que se sentiram representadas com essa fala minha aqui agora e que vão sentir mais ainda com a tua colocação sobre isso. Essa questão da sobrecarga, gente, eu acho que a gente como mãe, né, a gente que é mãe pode falar. Essa pandemia foi algo assim, ninguém está normal hoje. Quem disser hoje que está normal, ou está bem medicado, ou está mentindo. Porque as mulheres foram as que mais sofreram realmente com a pandemia. Primeiro porque atuam na linha de frente, né? A maioria das técnicas de enfermagem, o corpo de técnicos de enfermagem dos hospitais, da rede de saúde, são mulheres, é composto por mulheres, né? Então, sofreram as mulheres que estavam na linha de frente ou que estão na linha de frente, vendo tudo o que está acontecendo, e as mulheres também que ficaram em casa. Primeiro porque no início, eu vou falar até de uma experiência minha, eu tive muitas crises de ansiedade. Porque nós fomos bombardeados com informações que nós nunca tínhamos visto. Eu nunca tinha visto. A gente vê lá a questão da gripe, a questão da peste negra, a gente vê no livro de história, mas algo assim muito, né? Alguns desenhos ali, mas quando você começa a ver no seu tempo, na televisão, aquelas imagens, né? Aquele cortejo de caminhões do exército italiano levando caixões para serem enterrados, aquela imagem aérea em São Paulo de abrindo tantas covas, aquilo ali mexeu muito com a gente. Então, nessa pandemia, a gente tem a sobrecarga das informações, né, a nossa sobrecarga emocional. Muitas pessoas, muitas de nós perdemos pessoas, eu perdi, eu sei que você também perdeu pessoas nesse momento de pandemia. Nós temos a sobrecarga dos nossos afazeres, porque aí todo mundo que estava fora de casa e nos dava, de certa forma, um tempo para organizar aquelas que ficam em casa, ou até para produzir, né? Quem fica em casa, mas produzindo seus artigos, escrevendo. A gente perdeu esse tempo, né? Porque agora a gente precisa dar conta. Por exemplo, aqui em casa, no início, eu tive que dar conta da ansiedade do meu filho. O meu filho, ele teve também, ele tem 11 anos, e ele teve crises de ansiedade no início da pandemia, porque estava muito dentro de casa, não podia sair, né? Às vezes ele ouvia alguma notícia quando a gente estava assistindo o jornal, mas chegou um momento que ele não suportava, então eu tive que pegar ele para ficar dormindo comigo, tinha que pegar para abraçar e conversar, eu tinha que fazer carinho nele. E nesse momento em que você precisa suprir o outro, às vezes você também esquece de suprir a si mesmo. E na pandemia, os índices de violência, porque a mulher que sofre violência, ela ficou dentro de casa com o seu agressor. Então, aumentaram os números de violência, os índices de violência e de feminicídio, e os índices de abuso sexual a crianças também aumentaram. Porque estava aquilo que às vezes acontecia lá na briga do bar, ou que a vizinhança toda escutava, e ainda assim muitas vezes não se metia, começou a acontecer no espaço privado, dentro de casa, onde ninguém, de certa forma, de ninguém interferia mesmo. Então, essa questão da sobrecarga emocional é muito importante a gente estar atento. A gente leva um tempo para aprender algumas coisas, mas nunca é tarde para fazer esse aprendizado sobre si mesma, para olhar para si e saber que hoje eu não estou bem.
Apesar de que eu entendo, Lila, que tem muitas mulheres que vão olhar para si, vão dizer eu não estou bem, mas não vão ter condições de melhorar a sua situação porque estão dentro de casa com 5 filhos, com um marido alcoólatra, ou que está dentro de casa absolutamente sozinha e isolada porque já é idosa e a família já não procurava antes, agora não procura. Eu sei que vão ter várias questões, mas é importante a gente olhar para si e se entender e perceber assim, por que que eu estou agindo dessa forma, por que que eu estou tão nervosa, eu não estou no meu período de TPM, da gente tentar olhar para si e analisar as nossas reações diante das coisas que estão acontecendo. Porque é o que eu falei no início, ninguém está bem com essa pandemia. E quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, que chegou a vacina, o vírus muda. Aí só para dar uma descontraída, eu vi muito vídeo de gente dançando, falando assim, ei, Corona, vá! Corona ficou extremamente bravo e falou assim, vocês estão pensando que vocês vão me desafiar dessa forma? Fez uma mutação e agora a gente já está de novo, parece quase indo para a estaca zero. Menina, Só para a gente brincar com isso. Mas a gente realmente não está bem, né? Todos nós estamos sobrecarregados emocionalmente, com tantas notícias e sem a perspectiva de um fim para a pandemia, né? Isso que é pior, a gente não tem a perspectiva de um fim, de que vai passar, de que no final do ano vai estar tudo bem e a gente vai poder começar o ano que vem se abraçando, se frequentando, e isso é o que não acontece, né? E o feminicídio, infelizmente, as taxas aumentaram muito. Aqui em Seropédica nós tivemos casos de feminicídio durante a pandemia, né? A gente não pode citar por causa de uma questão de sigilo profissional, mas nós tivemos casos de feminicídio durante a pandemia, né? Então é algo realmente preocupante e que nós todos, como sociedade, precisamos nos mobilizar para transformar. Bom, a gente está com poucos minutos, a gente tem uma proposta de ficar 1 hora. Então, assim, a gente pode, eu já te deixo o convite, já quero mais. Quem aí gostou da live, que quer mais, coloca aí nos comentários. Mas eu tenho perguntas a serem respondidas. E aí eu quero ler a primeira, eu consegui até transcrever aqui a primeira, que é o seguinte, vou deixar você responder primeiro, depois eu falo rapidinho, e depois vou ler uma que está ali, que eu ainda vou clicar. Quais são as mulheres que vocês têm como referência e inspiração? Preta, você. Responde. Ai, que maravilhoso, né, gente? Eu falo que eu ouvi isso um dia, eu achei que me contemplo. Eu falo que eu sou a soma de todas as mulheres que eu conheci na vida. Mas as mulheres que eu tenho como inspiração, Lila, que está aqui, ela sabe disso. Ela é uma inspiração, eu sempre digo, ela é uma mulher incrível, maravilhosa, gigante, poderosa, empoderada. Ela é uma mulher que me inspira, e eu tenho certeza que não inspira só a mim, não. Tenho certeza que ela inspira muitas outras mulheres. Eu amo Michelle Obama, amo. Acho que ela é uma mulher inspiradora. Sim, Obama, tá, gente? Falei Michelle Obama. A Michelle Obama, eu gosto muito também, assim, a Angela Davis é uma mulher que inspira muito, a autora. Maya Angelou, a Chimamanda, eu acho ela maravilhosa também. São mulheres que me inspiram muito. Tem outras, eu também não posso negar que uma mulher que me inspirou e essa mulher mexeu com a minha história foi Marielle Franco. É alguém que eu me inspiro, assim, que é uma fonte de força e é uma mulher assim que mexeu com a vida de muitas mulheres, inclusive a minha. Então essas são algumas. Eu tô rindo ainda aqui da sua fala inicial. Muito obrigada, amiga. É difícil também para mim responder. Eu sou uma mulher influenciada por muitas mulheres, né? Eu vim de uma casa que só tem mulheres. Eu tenho 4 irmãs, tias, muitas amigas, como você, que são especiais na minha vida. E tudo do que eu sei, o que eu faço e o que eu falo, não é autoria minha, nada é autoral, é tudo pego daqui, dali, de todo mundo e se compõe naquilo que eu faço e naquilo que eu sou. E eu aproveito para te agradecer por essa influência, por esse amor, né, por esse carinho. E eu tenho medo de falar, vou falar de você sim, vou falar de algumas pessoas que estão assistindo aqui, minhas irmãs, Janaína, Deise, minha mãe. Como mãe, eu sei que eu não sou perfeita e nem ela, mas
me ensinou a ser forte, né? E minhas professoras, engraçado, né, eu ter como referência professoras, deve ter alguma coisa a ver com eu ser professora, são referência para mim também. E é isso. Bom, Patrícia, você me emocionou e me desconcertou com a sua fala. Mas vamos voltar aqui. Eu queria, Patrícia, que você deixasse uma mensagem. Porque, assim, a gente elencou os problemas, porque a gente precisava explicar por que a gente trouxe essa proposta de questionar Feliz Dia Internacional da Mulher para quem? A gente já explicou. É claro que a gente precisava de 3 horas aqui para falar, ou até mais. Sim. Mas a gente explicou minimamente. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva para a nossa audiência, para as mulheres, para os homens, diante desse quadro que se compõe, que se põe diante de nós. O que você poderia dizer para essa galera que está assistindo aqui? Agradecer por estar assistindo, por estar aqui com a gente. E eu vou começar pelos homens. Eu queria dizer aos homens que nós precisamos de vocês para mudar o que está posto na sociedade. Claro, se vocês não fizerem parte desse movimento, vai demorar um tempo maior, mas nós vamos mudar assim mesmo. Mas seria muito prazeroso nós podermos contar com homens que estão ao lado das mulheres, que podem lutar junto com a gente pelos nossos direitos e que estão dispostos a se rever o seu padrão de masculinidade e levar outros a fazerem a mesma coisa. Vai ser muito mais fácil para um homem ouvir outro homem, um amigo homem que vai dizer, eu me desconstruir, e eu estou aprendendo, amigo, vamos junto nessa, do que ouvir uma mulher. A gente precisa dos homens, a gente precisa falar com os homens sobre masculinidade, sobre violência e sobre garantia de direitos. Para as mulheres, eu quero deixar uma frase também de uma mulher que eu gosto muito e que quando eu estou me sentindo insegura eu ouço, que é Beyoncé. Eu gosto muito dela. Beyoncé diz a seguinte coisa: não se ganha o poder, toma-se o poder. Então, nós mulheres precisamos também, a Riane Leão também diz isso, a gente precisa se aliar num motim para conquistar direitos por nós mesmos. Parar de nos olhar como rivais, isso é uma construção do patriarcado, apoiada pelo capitalismo e muitas vezes pelas novelas e contos de fadas. Nós precisamos encontrar apoio em nós mesmas. Então, se você for procurada por uma mulher que está em situação de violência ou não, de uma mulher que precisa de uma palavra, seja acolhedora, seja essa ponte, seja essa mulher que está bem e faz outra mulher ficar bem. E vamos juntas lutar pelos nossos direitos. É chamar a violência de violência, é dizer eu tenho direito à saúde, meu filho tem direito à educação, isso não é favor de ninguém para mim. Nós precisamos umas das outras. O nome disso é sororidade, é quando eu apoio uma outra mulher, né? Seja no trabalho, seja na vida cotidiana, seja uma mulher que eu nunca conheci, que eu nunca vi na vida. Eu li outro dia de uma mulher, bem rapidinho, que ela falou que ela estava conversando com o porteiro e ela fala alto, assim, igual eu falo alto. Ela falou que ela estava conversando com o porteiro, eu li isso até no Instagram. E aí uma mulher passou de carro, pensou que ela estivesse numa briga. Essa mulher deu a volta com o carro e parou e pediu, e perguntou se ela precisava de ajuda. Sem nunca tê-la visto antes, sem ser amiga. Isso é sororidade, é a gente apoiar uma a outra e não expor uma a outra. Então, o recado para as mulheres é esse. Se interem sobre os seus direitos, sobre o que é violência, que foi algo que a gente falou muito aqui, sobre o que é violência, sobre quais são os nossos direitos e vamos juntas seguir na luta. Quero te agradecer, Patrícia, por essa aula. Quem te conhece bem como eu sabe que tudo isso que você está falando é conhecimento adquirido, você realmente sabe do que está falando, trabalha com isso, lida com isso, fez disso uma causa, e eu te admiro muito por isso, aprendo muito contigo, até no bate-papo do dia a dia, eu aprendo muito, foi por isso que eu pensei em você para essa noite. Sabia que você tinha toda essa experiência, essa vivência e esse brilho nos olhos de trazer essa reflexão para todos, né? Para os homens e para as mulheres que estão aqui. Já deixo o convite para você, para um outro momento, de repente a gente fazer uma roda de conversa no Zoom ou em um outro espaço,
E vai ser para que as mulheres maravilhoso. possam falar também. A gente abriu o microfone, eu já estou sonhando com isso, acredito que é uma necessidade. E também quero aproveitar esse finalzinho da live para dizer para quem está nos assistindo aqui, se você está passando por alguma situação de violência, se você está passando por algum problema desse tipo, manda um direct para mim, manda um direct para Preta, porque a gente está aqui, a gente vai fazer alguma coisa para te ajudar. Manda. Se você não tiver como mandar, pede alguém para mandar. Acha a gente para que a gente possa te ajudar de alguma forma. Tá bom? Essa live vai ficar salva. Eu não vou postar ela hoje, eu vou organizar ela direitinho. Nós vamos colocar, nós vamos disponibilizar, porque outras pessoas precisam assistir. Também quero chamar vocês para virem durante a semana. Amanhã a gente vai falar de dinheiro. Que dinheiro é assunto de mulher, sim. É coisa de mulher, sim. Vou trazer uma pessoa para falar disso. Então, também quero convidar vocês, você também, Preta, para amanhã e durante a semana. A gente está aqui com mulheres potentes, assim como você, para falarmos desses assuntos. Também quero... Eu estou rindo dos comentários. Eu quero também pedir para você que está assistindo, um favor. Faz um print. Eu vou aqui dar um jeitinho no meu cabelo. Faz um print da gente e posta nos seus stories. Aí você vai marcar a mim e a Preta. Tá? E você vai nos ajudar também a divulgar a live de amanhã. E nos ajude também. Vamos amadurecer essa ideia da gente fazer esse evento no Zoom, num outro espaço, para a gente discutir. Eu super topo. Muito obrigada. Gente, vocês todos estão aqui. Vamos lá, vamos fazer a pose. Pronto, porque às vezes a gente pede para fazer print, a gente sai com a boca aberta. Ah, não. Sai com a... Não. Gente, obrigada por todos que estão aqui. Preta, pai, saudades da gente tomar um café. Gente, se cuidem. Se cuidem. Tá? Lavem as mãos, usem álcool gel e não façam aglomeração. Um beijo no coração de todos vocês, de todas vocês. Gente, vocês congelaram. Como assim? Congelou? O que congelou? A imagem voltou, né? Não, estava congelada, não. Colocaram lá. Ó, um beijo em todos. Marquem a gente lá nos stories. A gente vai repostar, vai fazer isso crescer. Também quero só falar uma coisa. Vou fazer um post sobre a live de hoje e eu quero pedir um favor. Quero que você vá lá no post, você vai comentar qual foi a coisa mais importante que você aprendeu aqui hoje, tá? E depois eu vou anunciar um sorteio para o melhor comentário lá no post. Tá bom? Aí, pessoal, aproveitem. Vou anunciar lá no Capricha no comentário. Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Obrigada, Lila. Obrigada a todos. Preta. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada.